Agora, doutor, o senhor pretende levar no plenário, o senhor pretende levar um psiquiatra forense ou alguém do comportamento que estude a mente humana? Sabe por quê? Porque, volto a repetir, não sei se é possível, se eu estiver falando bobagem que me desculpe, mas só o que nós temos aqui de gravação dele e o que ele falou, lá o psiquiatra vai saber explicar o que é um ato deslocado, o psiquiatra vai saber explicar quando o indivíduo, em geral, está mentindo. Agora, o psicopata, se precisar chorar, ele chora. Tudo que for a favor dele, ele se molda. E a principal característica dele é a capacidade de envolver e convencer a pessoa, a exemplo do que vocês acabaram de assistir na entrevista que ele deu para a Cíntia Lima no velório. A pessoa acaba convencendo. E tudo que ele falou aqui também, aqui no programa. Eu jamais faria isso com a minha cunhada. Mas veio com um advogado quando estava na situação de testemunha. Ele repetiu na carta, eu jamais estupraria. Agora, ele cometeu um erro, que acabou com ele, e ele disse aqui no programa, quando o Haroldo insistiu do DNA, ele falou, minha roupa está lá em casa, minha roupa está lá, é só pegarem. E realmente a polícia foi e a Dayana deu. Agora, vamos supor, doutor Medina, que ele tivesse sumido com essa roupa. Vamos supor que não houvesse prova de DNA. Ele estaria negando até agora. Estaria. E estaria com uma boa situação processual até para tentar uma absolvição. Exatamente. Poderia negar a autoria, como ele fez até o último julgamento. Então, na verdade, quando ele percebeu que era impossível, ele não, a defesa, experiente que é a nova defesa, percebeu que não conseguiria tirá-lo da cena do crime, disse o seguinte, olha, assume, mas assume parcialmente. Então, por isso que eu estou insistindo a todo tempo. Essa confissão do Sandro Dota, ela não pode ser interpretada como uma confissão. Ela não pode servir como uma atenuante, porque ele não está confessando absolutamente nada. Ele não está assumindo a acusação. Ele poderia gozar dos benefícios da confissão se ele chegasse e dissesse o seguinte, realmente, eu premeditei o crime, o meu objetivo era estuprar, eu fui até a casa da Bianca, eu estuprei e cometi um homicídio triplamente qualificado. Então agora, senhores jurados, me condenem. Excelência, por favor, reduza a minha pena ou aplique uma pena mínima em virtude dessa confissão. Então, da forma que foi redigida essa carta, e com certeza, Lordélio, ele trará inúmeros outros absurdos na sua explanação. Teve alguns fatos que ocorreram no decorrer do último julgamento que, pelo amor de Deus, causou assim indignação à família. Olha, é até triste falar, mas chegou-se a questionar o outro advogado se as lesões não teriam sido oriundas de uma masturbação anal. Olha que absurdo! Olha que loucura uma pergunta nesse sentido, né? Desrespeitando a família, a dona Marta, a Bianca. Agora, um ponto importante, Lordela, é o seguinte também. A dona Marta ela pode esclarecer isso melhor. O Sandro, ele chegou a quase que abusar sexualmente do Danilo. Esclarece esse ponto para a gente, dona Marta. Esse ponto do meu neto é a questão de... Ele passa no psicólogo e chegando do psicólogo ele disse que ele dava banho, tentava dar banho, né? Tentava dar banho no menino de quantos anos? De 10 anos. De 10 anos. 10, 11 anos. Insistia em dar banho. Insistia, entrava no banheiro e também chegava a passar a mão nele à noite. Quer dizer, chegou a colocar em prática tudo isso. Palavras do meu neto. Isso após passar por psicólogos. Imagina, né? Daí para um estupro, seja o da Bianca, seria apenas um passo a mais. E Dayana, como é que você encarou tudo isso? A entrevista dele no velório, essa história com seu filho, que você ia levar para o julgamento também, né? Como é que foi? Sônia, é bem difícil, né? É bem difícil. Eu só tenho duas palavras para descrever ele. Ele é um monstro e eu sinto nojo dele. Sinto nojo, ele me repugna, sabe? Ele atua em todo o tempo. Ele atua em todo o tempo lá dentro do plenário. Ele simulou, que nem o doutor Haroldo disse,
que ele atuou, na hora que eu entrei, ele fingiu que estava chorando, aquilo ali foi tudo para poder, acho que, tentar convencer o jurado, tudo mentira, ele fingia que estava com dor, ele, ao mesmo tempo, ele encarava todo mundo que estava na plateia assistindo, ele encarava firmemente. Eu, inclusive, na hora que eu sentei lá, da hora que eu sentei até a hora que terminou, naquele dia que ele disse que não estava bem, ele me encarou do momento que eu sentei, até encarava minhas primas que estavam sentadas lá em cima. Mandava beijinho para a família, ele tá zombando. Ele batia na perna, ele ficava assim. Ficava assim, ó. Ele chegou, doutorador, ele fazia assim, ó, assim, com a mão assim, pro meu irmão, que nem eu disse, Sônia, lembrando de algumas coisas que depois, quando foi caindo minha ficha, que eu fui lembrando do que eu passei com ele, eu me lembrei que ele falava muito do Noia, que ele falava. Um tempo antes, ele me levando para o meu trabalho, do nada, eu passei na frente eu era obrigada a passar na frente da casa da minha mãe, e ele falou assim, nossa, qualquer um pode pular esse muro da sua mãe. Eu falei assim, lógico que não, porque olha a altura desse muro. Ah, não sei, um Noia pode pular. Então, acho que ali ele já estava querendo preparar alguma coisa. Só afirmou mais esse falso, né, confessamento dele aí, que ele, para mim, ele confessou que matou, mas ele sabe que ele estuprou também minha irmã. O dia que ele esteve lá na minha casa. Que você achou que ele estava atrás dela na sala, né? Que ele falou para mim que tinha ido tomar água, que não, quando na verdade ele foi lá, mexeu com a minha irmã, né? Quando ele falava para mim que às vezes ia sair, que ele falava que ia orar, que ele se dizia ser um servo de Deus, porque ele para mim é servo do diabo. Ele se diz que ele se agora os advogados dele disse que ele se converteu hoje lá na cadeia. Sendo que antes ele andava com a Bíblia dizendo que era pastor, até que na clínica chamava Pastor Sandro. Certo. Ele saía para a igreja, pulava de igreja em igreja, nenhuma igreja. Eu só tenho um resumo, Sônia, da minha vida. Hoje eu penso assim, eu não sei como eu consegui ficar do lado de um psicopata desse. Para mim, é dolorido eu saber que eu vivi do lado de um inimigo, de uma pessoa que veio, ceifou a vida da minha irmã, porque a minha irmã, né, foi a mais afetada na história, né? Eu não consigo entender como eu consegui ficar, né, do lado de um psicopata, um traste desse, na verdade. Para mim é muito difícil saber aceitar isso. Para mim é muito difícil aceitar isso. Em questão da Beta, a testemunha protegida, ela falou diretamente comigo. Ela que te contou. Ela que me contou com a própria boca dela. Isso daí, se quiser puxar telefone, pode puxar, que tem a conversa da minha casa. Eu e ela, liguei diretamente do meu telefone fixo, nós conversamos diretamente do meu telefone fixo. Ela me detalhou que ela não iria, ela me detalhou o seguinte, após o último audiência, o Sandro já começou a ameaçá-la. Ela já estava sendo ameaçada, ele pegou-a, isso palavras dela. Dele ser preso? Depois da última audiência, que ele já estava preso e não tinha sido ele ainda estava em Pinheiros, não tinha sido ainda ido para Tremembé. Um amigo dele. Um amigo pegou-a, e até eu não entendia como ela falava, depois ela me explicou direitinho. Pegou, colocou ela dentro de um carro, colocou ela diretamente com o Sandro no telefone, o telefone do rapaz. Tá. Falou para ela, se ela fosse depor no julgamento, ele faria com ela o mesmo que ele fez com a Bianca. Eu relatei a ela, por que você não fez um BO? Por que você não ligou para o investigador Maurício? Porque o Maurício é um investigador maravilhoso, um investigador amigo, que ele trabalhou domingo a domingo para solucionar esse caso. Sim. Ela me relatou, ele disse que se eu fizesse BO, qualquer reação minha, ele sairia e faria comigo, que quando ele saísse, ele faria comigo o que ele fez com a Bianca. No entanto, ela foi embora do bairro, a família toda foi embora do bairro. Ninguém mora mais no bairro. Todo mundo? Todo mundo. Então, apavorados, né? Você quer deixar uma pergunta? Não, eu vou fazer um comentário importante. O seu atual marido foi o único que desconfiou
E pelo que eu fiquei sabendo, o Sandro chegou a fazer um BO contra o seu marido na época. Fez. Eu queria que depois a senhora dissesse, para ficar bem claro se isso realmente ocorreu, do caráter intimidatório dessa situação. Certo, e nós vamos falar uma outra coisa. Se hoje os jornais publicam essa carta de confissão do Sandro Dota, há exatamente um ano passado, ele mandou uma carta para o nosso programa, tá? Falando tudo ao contrário, era uma carta para a família da Bianca, dizendo que jamais ele teria tirado a vida da garota. Então, são duas cartas em momentos distintos. Essa ele negando a autoria do crime e essa agora ele confessando. Mas o que ele diz aqui é impressionante também. Já já a gente lê as duas cartas para vocês, tá?